Muito bem, no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre O Retorno, que é o terceiro romance da Dulce Maria Cardoso, publicado em 2011. A Dulce é a mesma autora do Campo de Sangue, que, como vocês sabem, é um dos meus livros preferidos. Já falamos em algum momento do passado sobre este romance por aqui, então vou deixar disponível o link do vídeo para vocês, caso lhe interesse, assista lá aquele vídeo também. E justamente por conta da minha predileção sobre este romance da Dulce Maria Cardoso, que havia sido seu primeiro, é que eu coloquei aqui O Retorno na minha lista de leituras para 2020. Então já faz algum tempinho que eu finalizei aqui a leitura deste romance, e por conta disso eu trouxe aqui as minhas anotações para que eu possa orientar melhor essa minha fala. E a primeira coisa que eu gostaria de mencionar aqui para vocês é que o título deste livro faz referência à volta dos ex-colônios a Portugal depois da independência nos países africanos que se seguiu à Revolução dos Cravos. Então estima-se que mais de 500 mil de pessoas voltaram a Portugal a partir de 1974, 1975, por conta dos vários conflitos crescentes nos territórios das ex-colônias. E isso gerou um medo muito grande sobre uma possível crise, porque afinal de contas, como acolher dignamente tanta gente em uma economia arruinada e em um país marcado pela efervescência de uma revolução? Então, por conta desse cenário tão conturbado política e socialmente, os retornados sofreram uma forte estigmatização, já que existia a ideia de que eles iriam roubar os empregos dos portugueses e destruir a metrópole. E isso fica muito evidente aqui, graças à figura de um hotel, onde esses personagens centrais vão passar uma temporada depois do seu regresso a Portugal. Além disso, fica claro aqui que esses ex-colonos eram vistos por alguns como impuros, selvagens, que trariam ali os vícios dos pretos, como é dito aqui em um determinado momento, para Portugal, né? E daí existe aqui um trecho muito significativo em que uma personagem olha para o narrador e diz: lá na África você andava montado nos leões, mas aqui você tem que se comportar feito gente, né? Então havia essa estigmatização cultural também, enquanto que para outros os retornados representavam aquele período recém-terminado do Império e do Salazarismo. Então a presença desses retornados era a personificação do autoritarismo do passado e principalmente da ruína presente de Portugal. Porque afinal de contas essas pessoas elas voltaram praticamente, digamos assim, fugidas, né, por conta dos vários conflitos com os africanos. Então essa gente teve que deixar tudo aquilo que tinha conquistado para trás. Então essas pessoas tinham ido para as colônias para tentar enriquecer. Algumas delas de fato enriqueceram um pouco, só que aí por conta desses conflitos tiveram que deixar para trás casa, carro, terreno, bens de toda a ordem, né, bens materiais de toda a ordem, e fugir praticamente apenas com a roupa do corpo, já que cada pessoa tinha autorização de levar apenas uma mala nessa viagem. Então existia um certo incômodo que não era apenas político, mas também ideológico na presença desses retornados. Vamos nos lembrar que o governo que assumiu depois da queda do salazarismo era favorável à descolonização, então existia certo mal-estar na presença desses colonos ali, ocupando lugar na sociedade portuguesa, ou pelo menos tentando ocupar lugar na sociedade portuguesa. Por tudo isso, a partir dessa leitura aqui, fica-se com a impressão de que os retornados eram uma espécie de manifestação daquele Unheimlich freudiano. Eu não me lembro agora de uma boa tradução para esse termo, talvez inquietante, sinistro, estranho familiar, né? Então essas pessoas elas representavam esse estranho familiar que deveria permanecer oculto, mas acaba vindo à tona e com isso gerando certo desconforto. Eu já falei um pouco sobre essa questão do Unheimlich, salvo erro, na nossa conversa sobre um romance chamado Neblina, da Dalgisa Neri. Caso tenha sido este o romance mesmo, eu vou deixar o link
lá embaixo. Se você não tiver assistido aquele vídeo, eu sugiro que você o faça. Mas enfim, é justamente por conta dessa posição incômoda que vem a dificuldade em se aceitar esses ex-colonos, de modo que os retornados não conseguiam se inserir plenamente na sociedade portuguesa por serem vistos como exploradores dos africanos, como selvagens, e por levarem a culpa pelo agravamento da crise na economia no período pós-revolução. Nesse sentido, então, esse romance da Dulce Maria Cardoso desconstrói aquela visão idealizada da Revolução dos Cravos que nós temos, por exemplo, em livros como o Manual de Pintura e Caligrafia, do José Saramago, sobre o qual conversamos recentemente aqui por vídeo. Então, justamente essa, digamos, desconstrução de uma visão idealizada da Revolução dos Cravos acontece justamente porque esse livro mostra esse período imediatamente posterior ao 25 de abril, que é exatamente o ponto em que o Saramago para lá no Manual de Pintura e Caligrafia. Então, lendo aqui o Retorno, fica-se com a impressão de que Portugal era um país desgovernado, falido econômica e moralmente, e que era um país que não sabia lidar com os retornados. E aí a questão do preconceito fica muito clara aqui nessas páginas. Então, a Revolução dos Cravos, como diria lá o Eduardo Lourenço, salvo erro, foi muito mais sonhado do que vivida, e isso fica muito explícito a partir da vivência desses personagens aqui. Só que aí é claro que, por outro lado, é preciso ainda pensar que, para os ex-colonos, a África não era apenas uma colônia. Muitos deles foram para lá ainda crianças, como é o caso da própria Dulce Maria Cardoso, ou mesmo nasceram em território africano, como é o caso do narrador aqui deste romance. E justamente por conta disso, essas pessoas, ou melhor dizendo, para essas pessoas, Portugal era apenas um mapa na parede da sala de aula, como diz o narrador aqui em dado momento. De modo que a identidade dessa gente, pelo menos aqui neste livro, foi durante muito tempo muito mais próxima da África do que de Portugal. É como se todo aquele espaço da colônia fosse e não fosse ao mesmo tempo uma parte de Portugal ali para aqueles colonos e agora ex-colonos, Então, esse período acabou exigindo uma reflexão sobre a identidade portuguesa, uma reflexão que problematizasse a identidade portuguesa. E por isso, acertadamente, a Dulce cria uma narrativa antiépica que rasura a tradição literária portuguesa, já que esse livro aqui retira qualquer caráter grandioso ou mesmo mítico dessa viagem que nós vamos acompanhando. Além disso, vale lembrar que esses personagens aqui não estão saindo de Portugal para desbravar o mundo. Eles estão voltando para o país humilhados, E a chegada deles em Portugal é anticlimática e absolutamente decepcionante. Então, se você pega, sei lá, desde Lusíadas, você tem essa ideia da narrativa de viagem como sendo algo grandioso, porque o português está saindo para o mundo. Aqui os portugueses estão voltando com a cabeça baixa, com a viola no saco, esse tipo de coisa. E ainda pensando nessa rasura com a tradição épica, o romance mostra, primeiro, um país em que todos aqueles sonhos de um grande império já não são possíveis. Dois, um povo que não sabe, que não pode mais ter aqueles ímpetos, digamos, expansionistas e que deve se conformar com os limites de um país geograficamente pequeno, como é o caso de Portugal. Mas, ao mesmo tempo, é curioso perceber que esse narrador aqui, ele fica olhando para o mar, pela janela ali do hotel, como se ele encarasse a grandiosidade portuguesa, mas essa grandiosidade não é mais realizável, ou ao menos não está ao seu alcance, porque ele olha para o mar, mas ele não vai até o mar. Então existe essa cena é bastante simbólica
ao longo dessa narrativa aqui. Então veja que todo esse contexto gera uma reflexão sobre a identidade, que na época era uma reflexão política, e aqui vai se tornar uma reflexão também individual, porque o narrador ele está voltando ao país onde ele nunca esteve, né? Então o Rui, que é o nome desse sujeito aqui, não é considerado português pelos portugueses e nem tampouco era considerado angolano pelos angolanos, né? Sobretudo por conta da diferença nos trejeitos, né? Nos trejeitos não, mas nas feições dele. Então o Rui é um menino branco dos olhos azuis, né? Então veja que isso gera um certo estranhamento nos angolanos, mas aí quando ele chega em Portugal ele também não é aceito. O que faz dele um personagem intervalar, que ocupa esse não lugar dos retornados. E por isso a realidade portuguesa e a realidade angolana não se excluem, mas sim coexistem na voz desse sujeito aqui. E esse não lugar identitário do narrador e do país também aparece quando nós pensamos que ambos estavam, simbolicamente pelo menos, né, no caso de Portugal, passando pela adolescência. Então o Rui estava ali com seus 14, 15 anos, e Portugal em um contexto em que a Revolução exigiu uma reconstrução, de modo que o país ficou em formação entre o passado e o futuro, né? Então veja que essa adolescência do personagem reflete um pouco a adolescência política daquele Portugal pós-Revolução dos Cravos. E a própria estrutura dessa narrativa também é uma estrutura intervalar, já que ela fica entre o fim da vida na colônia e o início da vida na metrópole. E é nesse contexto que se encontra o nosso narrador aqui, cujo nome é também o infinitivo do verbo ruir, né? Então ele rui. E essa ruína pode ser o declínio da identidade do personagem e também pode ser o declínio da grandiosidade portuguesa, dada a volta humilhante dessas pessoas para Lisboa, no caso aqui dessa família. Mas é sempre bom lembrar que uma ruína é um rastro do passado, digamos assim. É uma espécie de memória concreta, de cicatriz que não deixa o passado passar e que o presentifica constantemente. Não por acaso, a última frase do romance aqui é "eu estive aqui", né? Então existe essa ideia da ruína que encontra correspondência com uma espécie de cicatriz deixada pela passagem dessas pessoas aqui. Então a memória será um elemento basilar para essa narrativa. E esses, digamos, retornos ao passado demonstram a insatisfação com o presente e as incertezas quanto ao futuro do nosso amigo Rui aqui. Só que, ao tratar desse evento tão traumático da história recente de Portugal, a Dulce acaba humanizando aquela tragédia que, de outro modo, ficaria apenas no campo político, e isso me lembra bastante da proposta, por exemplo, da Svetlana Alexievich, sobre quem já conversamos várias vezes aqui neste canal também, né? Essa ideia toda de que a história ela é uma aproximação, digamos, entre o político e o individual. Existe aqui, portanto, um jogo entre a situação individual do Rui e de sua família e a situação de toda uma coletividade que teve de abandonar tudo e se adaptar a um território que, apesar de ser familiar, se mostra hostil. E isso acaba abrindo toda uma discussão sobre os limites de um suposto patriotismo, mas enfim. Postas todas essas coisas, o romance ele se divide basicamente em 3 partes, representando então o passado, o presente e o futuro, ainda que essa tripartição não apareça estruturalmente, de fato, demarcada no romance, mas a gente percebe esses 3 momentos da narrativa. Então, a primeira parte, ela mostra ali essa família, né, as vésperas da viagem. O Rui começa
a lembrar do período vivido em Angola e demonstra as suas expectativas quanto ao futuro, graças à construção de uma imagem idílica de Portugal. Então, na escola, ele sempre ouvia falar tão bem de Portugal que ele não estava ligando muito pelo fato de eles irem embora, quer dizer, ele estava meio triste, mas não tanto porque ele sabia que Portugal era um país muito melhor do que Angola. Né? Aí você tem a segunda parte que mostra o presente, e é muito interessante porque assim que ele chega nessa segunda parte, essa parte ela é demarcada com apenas uma frase na página, e essa frase é a seguinte: então a metrópole é isto. Né? Então veja, essa frase que inaugura essa segunda parte do romance demonstra a decepção do narrador e, consequentemente, o fim daquela idealização, né? Já que eles finalmente chegaram ao lugar do futuro, né? E a partir dali eles tiveram que se adaptar àquela nova realidade que, ao invés de acolher, virava as costas para os retornados. E daí você tem o terceiro momento, nessa terceira parte, digamos, que é orientada para a ideia da construção de um futuro familiar. Não por acaso, um dos personagens aqui tem a ideia de abrir uma fábrica de blocos de construção, né, para poder construir simbolicamente esse futuro, digamos assim. O que se observa então é que o Rui deixa a vida de criança e de adolescente que ele tinha lá em Angola e é obrigado a virar adulto muito cedo em Portugal, já que se vê responsável ou parcialmente responsável pela família diante daquela nova realidade na qual todos estão ali. Nesse processo então de amadurecimento, a voz desse narrador transita da visão, nas primeiras partes, à reflexão, nesses últimos momentos aqui do romance, de modo que aquela descrição idealizada do início vai se desfazendo diante dos pensamentos do narrador a partir da realidade que o rodeia. E essa travessia, essa transição da infância para a vida adulta acontece em um contexto marcado pela violência política, física e mental. Então, e quando nós pensamos, por exemplo, na guerra pela independência, no retorno dessa família e nas dificuldades de adaptação que os retornados tiveram, sobretudo por conta do preconceito, mas não apenas por isso. Além dessa questão, por ser ali um adolescente, o Rui consegue sustentar em seu discurso, que é um discurso ainda em formação, todas as contradições do mundo e dos discursos dos adultos. Então, ele reúne em si os vários posicionamentos que os adultos tinham sobre a realidade política de Portugal e de Angola. Então, você tinha, por exemplo, ali, desde aqueles que apoiavam a Revolução e a descolonização, como é o caso do João Comunista aqui, até aqueles que se opunham fortemente, como é o caso do Manuel. Então, veja que essa ideia de um personagem que se opõe a todas aquelas modernizações, digamos assim, acaba recuperando um pouco também o velho do Restelo lá dos Lusíadas, né? Porque o senhor Manuel aqui, ele vê nessas mudanças um sinal de mau agouro, né? Então essa questão é muito interessante em como a Dulce consegue estabelecer essas relações com as grandes obras tradicionais da literatura portuguesa. Mas enfim, todas essas contradições acabam aparecendo aqui até nos espaços de Angola e Portugal. Então, por um lado, por exemplo, Luanda é o lugar do idílio e da despreocupação da infância, só que por outro também é o espaço das tensões entre angolanos e portugueses e da dominação racista e colonialista. De igual modo, nós temos ali em Lisboa um espaço primeiramente idealizado para os anos finais ali da adolescência, mas que logo acaba se mostrando um lugar completamente diferente daquele pregado pela propaganda salazarista, né, que é o Portugal com o qual o Rui teve contato ao longo de toda a sua vida lá em Angola. Além disso, por serem contraditórios, esses países acabam trocando de posição quando nós pensamos em como o narrador os idealiza. Então, assim como antes a metrópole era o lugar da utopia,
onde havia cerejeiras e moças bonitas, agora, estando em Portugal, é a colônia que se torna o lugar idílico e tropical do pertencimento durante a infância. Isso porque não havia moças tão bonitas assim em Portugal e o narrador não gosta tanto assim de cerejas, o que acaba fazendo com que ele se decepcionasse com aquela realidade que era pautada principalmente por esses dois elementos. Assim, o idílio de Lisboa é aos poucos substituído pelo idílio, pela idealização, digamos assim, de Luanda. Então, os pais do Rui, eles foram tentar enriquecer na África na década de 1950, né? E de fato eles conseguiram acumular ali algum patrimônio. A mãe tem uma condição que ora é vista do ponto de vista científico, e daí você pode dizer que ela tem crises nervosas ou mesmo esquizofrenia, mas ora esse mal, essa doença da mãe é vista do ponto de vista espiritual, então ela pode estar sendo possuída ou algo do tipo. E justamente por conta disso, essa mãe tenta manter a dinâmica familiar mesmo na iminência da partida, para que ela não se descontrole, para que ela não se descompense ali diante de todas aquelas mudanças. Então, por conta dessa ambiguidade, a doença da mãe pode muito bem simbolizar também a permanência da África que, com todo o seu misticismo ancestral, acabou possuindo a mãe e essa mãe acabou levando tudo isso, toda essa ancestralidade para Lisboa. Tanto que o pai procura desde médicos até curandeiros e feiticeiros para tentar expulsar esses demônios da mãe, para tentar curá-la daquele mal que a afligia. Outro personagem bastante interessante nesse entorno aqui do narrador vai ser o tio Zé, que é um soldado claramente homossexual, mas que pode assumir, mesmo que minimamente, a sua condição apenas enquanto está em Angola, já que quando ele volta a Portugal, ele tem que assumir o papel de homem hétero, o que acaba demonstrando muito bem as diferentes dinâmicas entre esses dois países, né? Além disso, a presença desse tio acaba apontando para uma discussão sobre como esse narrador aceita a sexualidade alheia e a própria, ainda que ele seja hétero e absolutamente homofóbico. Mas esse comportamento do narrador me parece que ele surge apenas como uma tentativa de não estar associado àquilo que o tio representa. Então é muito interessante o modo como esse tio vai aparecer aqui a partir da voz desse narrador. Nós temos ainda aqui a irmã do Rui, eu não me lembro agora do nome dela, mas enfim, essa irmã ela está passando por todo um processo de amadurecimento também, e por conta disso o narrador se vê responsável por ela, já que ele reproduz o comportamento de uma sociedade machista, e isso se agrava ainda mais quando a família chega em Portugal e a irmã acaba tendo uma fama por ter andado com os pretos na África, como os personagens dizem aqui. E isso acaba fazendo com que essa irmã tente negar a sua origem e a sua condição de retornada, ao contrário do narrador, que usa essa condição para reafirmar a sua identidade, como, por exemplo, no momento em que ele está discutindo com uma professora na escola e ele começa a xingar em quimbundo, porque ele sabe que ela não vai entender. Ou seja, nós estamos falando aqui de uma identidade cultural e linguisticamente fragmentada quando nós pensamos no narrador. E finalmente nós temos o pai dessa família aqui, que está decidido a incendiar a casa para que os angolanos não conseguissem usufruir de nada daquilo que ele havia conquistado, porque para ele, pior do que deixar tudo para trás é saber que outras pessoas iriam se apossar daquilo. Então, graças ao jogo entre o passado e o presente, percebe-se que esse pai vivia fazendo promessas à família, e quando o livro começa, né, que é às vésperas dessa viagem, todas essas promessas não estão mais acontecendo, porque a ideia de futuro foi interrompida pelos conflitos, pelo menos a partir da perspectiva do pai. Existe então nessa figura uma oscilação entre apagar o passado e tentar, por meio da destruição da casa, e tentar se apegar a ele ao mesmo tempo, já que ele quer ali levar o máximo que ele consiga nessa viagem.
O pai ele vai representar aqui na estrutura da narrativa aquele colonizador que sempre acreditou na promessa de conseguir uma vida melhor e por isso não consegue aceitar aquelas mudanças que estão acontecendo, principalmente porque essas mudanças implicam uma inversão nos jogos e nas estruturas de poder. Então, por exemplo, pouco antes de ir embora, o pai acaba sendo preso sob a suspeita de ajudar um assassino de negros. Né? E ao longo de todo esse trecho, ele tenta mostrar para os seus algozes ali que ele sempre foi um bom branco, que ele trabalhou ao lado de negros, esse tipo de coisa. Né? Só que aí durante a recuperação do passado, empreendida pelo narrador, nós percebemos que esse pai exercia aquele racismo cotidiano. Então, a prisão do pai é o primeiro sinal de que o futuro estava vetado àquela família que foi atravessada por conflitos de ordem política e racial. Né? Até esse momento, essas pessoas eram apenas ali uma família. Agora, eles se tornavam parte da contingência histórica graças à prisão do pai, o que os obriga a ir ainda mais rápido para a metrópole antes de serem presos ou, ainda pior, mortos, né? Por conta de todos aqueles conflitos. Só que, mesmo antes desse momento em específico, já dá para perceber que existe algo de errado em toda aquela aparente tranquilidade deste livro. Então, por exemplo, se você pega o início do romance, ele diz o seguinte: mas na metrópole há cerejas, cerejas grandes e luzidias que as raparigas põem nas orelhas a fazer de brincos. Então veja que o livro ele começa com uma oração adversativa, ou seja, existe aqui uma ideia de oposição entre duas coisas, no caso, entre a metrópole e a colônia. Então, como ele não conhece a metrópole, a não ser pela imagem que consta nos livros e revistas, esse narrador aqui projeta a sua esperança em algo melhor nessa espécie de não lugar que é Portugal nesse momento inicial do livro. Outro elemento que acaba mostrando que existe algo de desconfortável aqui nessa aparente normalidade. A gente percebe que essa família está comendo ali com os melhores talheres, como se eles estivessem em uma ocasião especial, mesmo que a mãe tente fazer com que tudo pareça estar ali absolutamente normal, como se eles estivessem aproveitando até as pequenas coisas agora que eles iriam perder tudo. Outra coisa, esse narrador aqui, ele faz vários comentários sobre o desleixo dos soldados portugueses, e nisso ele vê um prenúncio da decadência ou ao menos de algum tipo de crise ali, né, da metrópole. E além disso, vez ou outra esse narrador, logo de início, ele fala sobre alguns tiros que eles estavam ouvindo. E é engraçado ele falar tiros, mas ele não fala, por exemplo, guerra, ele não fala conflito logo de início. E essa autocensura do narrador parece ecoar aquela censura salazarista sobre a situação vivida nas colônias. Né? Então veja aqui outro exemplo desses elementos que acabam, digamos, denunciando que nada está tão normal quanto parece aqui. Essa recuperação do passado e a confusão com o presente acabam demonstrando uma tentativa de retornar às raízes ao mesmo tempo em que constituem uma hesitação do narrador, como se ele não quisesse que o tempo passasse e que aquele jantar durasse o máximo possível, porque ele queria ficar ali na sua casa por mais tempo. Além disso, nós podemos também pensar aqui naqueles trechos em que, ao conversar sobre o que levariam, né, esses personagens aqui eles acabam deixando claro que essa viagem ela é sem volta e que mais importante do que o que eles vão levar é aquilo que eles iriam deixar para trás, o que dá certa urgência a toda essa situação. Mas enfim, essa prisão do pai do Rui acaba explicitando todo esse clima de conflito e depois disso o menino, a mãe e a irmã chegam a uma Lisboa completamente diferente daquela dos livros. Uma Lisboa cinzenta, sem beleza e com cerejas ruins, né? E até a língua falada é a mesma, mas é também uma língua diferente. E isso fica claro, sobretudo, durante as aulas, quando o sotaque do Rui, ou seja, a sua voz, denuncia a sua posição de retornado, né? E faz com que ele não seja aceito nem pelos colegas
e nem pelas professoras. E é nesse lugar de não aceitação que vai chegar o Rui e a sua família, tendo de processar uma perda material que, por mais dramática que fosse, ainda assim não era tão grave quanto a perda afetiva do pai, porque afinal de contas, a ausência do pai vai ser uma forma de fazer com que ele se torne presente ali, né? Com isso, o Rui e a família ficam esperando pelo pai, assim como os retornados estavam esperando pela ajuda do Estado português, de modo que a figura do pai é quase uma metáfora para uma nação que está ausente, para esse Estado que antes era autoritário e agora se via ali vencido e sem lugar. Tudo isso acaba contribuindo para o não pertencimento dessa família que já não está mais naquela posição fora de Portugal, mas ao mesmo tempo ainda não conseguiu se adequar completamente à estrutura social daquele país. Então essa família ocupa uma posição periférica que não está no centro, mas também não está completamente à margem da sociedade. E essa sensação se potencializa graças a outros retornados que são uma espécie de personificação da memória que Portugal gostaria de esquecer, né? Então, nós estamos falando, quando nós pensamos nesses outros retornados, nós estamos falando de famílias empobrecidas, desamparadas, despedaçadas pela ausência ali de algum membro. Nós estamos falando de pessoas que estão inválidas, traumatizadas e por aí vai. Então, são essas pessoas que escancaravam aos portugueses o que é que estava acontecendo na colônia, ou neste caso, nas ex-colônias, já que o governo não divulgava certo tipo de informação. É como se esses retornados fossem desterrados em sua própria terra. E com isso, esse grupo de pessoas rasura a imagem do português explorador, já que essas pessoas são diminuídas, exploradas e marginalizadas em uma sociedade que mantém as estruturas da colonização, o que é uma coisa bastante interessante, só que não mais contra o outro, mas sim contra os próprios portugueses. Então agora não eram mais os africanos que seriam espizinhados, seriam os portugueses espizinhando outros portugueses, esses retornados, né? Mas enfim, toda essa sensação de não lugar e de não pertencimento se deve também ao espaço onde vai transcorrer grande parte das ações aqui deste romance, que é um hotel que abrigava os retornados graças a uma iniciativa do governo, né? E o fato de serem retornados de hotel é um agravante na condição dessas pessoas aqui, porque isso significa que essas pessoas foram abandonadas até pelos seus familiares que já moravam em Portugal. Além do mais, esses retornados estavam em um hotel de luxo, mas eles não eram hóspedes porque eles não estavam pagando nada, né? Então eles não podiam usufruir daquilo que o hotel tinha a lhes oferecer. Eles eram exilados que ficariam por tempo indeterminado, de modo que desde o início esses retornados foram segregados e não podiam ali circular por determinados espaços do hotel que eram reservados apenas aos hóspedes de verdade, digamos, né? E por isso, além de ser um lugar de passagem, o hotel funciona como uma espécie de construção metonímica, ainda que ambígua, da sociedade portuguesa da época, porque por um lado Portugal estava acolhendo, porém segregando aquelas pessoas, como acontecia neste hotel, mas também é preciso lembrar, e daí vem a ambiguidade, que o espaço do hotel está separado do resto da sociedade e por isso tem o seu próprio funcionamento e as suas regras particulares. E isso me lembrou bastante do que nós temos lá, por exemplo, em A Montanha Mágica, do Thomas Mann, romance sobre o qual nós já falamos exaustivamente em algum momento do passado. Então, lá na Montanha Mágica, nós temos ali um espaço que tem um tempo próprio, descontinuado e contínuo ao mesmo tempo, né? Então, pensando aqui no caso deste hotel,
você quase não tem marcações temporais, de modo que você perde a noção de há quanto tempo aquelas pessoas estavam ali naquele lugar, mais ou menos como acontece lá, por exemplo, na Montanha Mágica também, né? E eu já falei sobre tudo isso em uns vídeos separados só sobre este romance, né? Justamente por conta disso, esse espaço do hotel é marcado pelo trânsito, pela impermanência e pela espera. E é por isso que o Rui fica olhando para o passado e para o futuro, quando relembra os velhos tempos e quando pensa no que é que ele iria fazer com a família dali por diante. Quanto tempo eles ficariam ali? Será que o pai vai voltar? O que é que nós vamos fazer depois? Esse tipo de coisa. Ou seja, o hotel é marcado por uma desterritorialidade muito grande, colocando os retornados em um espaço intervalar entre dois países e dois tempos, né? Angola e Portugal, passado e futuro, simbolizando aquela confusão nas relações entre esses dois países e mostrando o quão porosas eram as fronteiras que separavam tempos, espaços e identidades. O tempo estava suspenso, o hotel é um lugar que é marcado por essa impessoalidade, digamos assim, e nesse espaço o público e o privado acabam se confundindo. Tudo isso, então, torna essa ambientação do hotel bastante fria, bastante impessoal, como eu já mencionei aqui. Tanto que esses personagens aqui, quando eles saem do hotel para dar uma volta ou coisa do tipo, eles não dizem vamos para casa, eles dizem vamos para o hotel, né? Só que aos poucos esses retornados vão se apropriando, digamos assim, daquele espaço, o que me lembrou bastante daquele conto do Julio Cortázar chamado Casa Tomada, né? E eles vão se apropriando desse espaço, eles vão tornando esse espaço pessoal, digamos assim, conforme vão quebrando as regras impostas pela gerente do hotel. Assim, todo aquele luxo de antes ficou marcado pelo declínio do agora. Então veja novamente essa construção metonímica do espaço desse hotel. Outra coisa muito importante sobre esse ambiente é que ele rasura a ideia de opostos, porque não é nem Portugal nem Angola e coloca esses personagens em um tempo que não é nem o passado e nem o futuro. De igual modo, esse narrador aqui não é nem uma criança e nem um adulto. Ele fala quimbundo, mas ele também fala português. Então veja que a fluidez do espaço e do tempo acaba refletindo a fluidez da identidade do próprio narrador e dos discursos que a voz dele vai incorporando. Porque nas reuniões que aconteciam ali no hotel entre os retornados, você tem vários posicionamentos, tanto à esquerda quanto à direita, o que acaba mostrando a pluralidade daquele espaço que é descentralizado, mas que também mostra que, independente do que estivesse no poder, a situação daquelas pessoas ali, elas estavam tão à margem da sociedade que a situação daquelas pessoas seria a mesma, independente das decisões do governo ou não. E daí veja bem, a partir de agora eu vou ter que entrar aqui em uma zona muito perigosa, cheia de spoilers e coisas do tipo. Então se você se incomoda com isso, eu vou deixar uma marcação aqui para que você vá até esse ponto do vídeo, caso você não queira saber desse spoiler que eu vou dar a partir de agora, certo? Mas vamos lá então, esteja avisado. Ao longo de grande parte do romance, sempre fica a questão sobre o que foi que aconteceu com o pai e sobre se ele vai voltar ou não. E essa incerteza também impede o Rui de pensar no futuro, já que tudo dependia do retorno ou do não retorno desse pai. E esse retorno, de fato, acontece quase um ano depois da chegada daquela família ao hotel, e a partir desse reencontro, o olhar do narrador deixa de ser retrospectivo, digamos assim, e passa a ser mais prospectivo. Aí sim é que ele começa a pensar cada vez mais no futuro. Só que eu achei particularmente esse retorno meio problemático, né? De início eu ainda pensei que fosse ali uma espécie de sonho do narrador, já que o pai chega durante a madrugada, esse tipo de coisa.
Mas não, ele havia de fato realmente voltado, né? E isso me pareceu pouco verossímil, porque afinal de contas, como foi que ele conseguiu se livrar da cadeia? Por que foi que ele demorou tanto tempo? Como foi que ele encontrou a família, sendo que eles não tinham contato com mais ninguém fora daquele hotel? E por aí vai. Então, essa volta do pai, eu acho ela problemática porque ela levanta várias questões que não são respondidas ao longo da narrativa, mas talvez, enfim, não seja esse o interesse, né? Responder a essas questões que esse regresso coloca. Porque, independente disso, a cena é toda muito emocionante e aponta para uma esperança no futuro, porque afinal de contas o pai já chega com ideias do que fazer para sair dali. Graças a isso, então, a família consegue de fato ir embora do hotel e reconquistar uma casa própria, né? E curiosamente isso só acontece quando eles saem daquele bairro central do hotel e vão morar em um bairro mais periférico, em um movimento que simbolicamente remete à volta ao passado, né? Ir do centro à periferia é como ir da metrópole à colônia. Então são vários os retornos que estão presentes aqui neste romance da Dulce Maria Cardoso. Existe o retorno da família a Portugal, existe o retorno, digamos, do pai a essa família e existe também um retorno dessa família à condição descentralizada, mas ainda assim marcada com um pouco mais de esperança, digamos assim. Mas enfim, ao encenar a história a partir de valores políticos e ao mostrar a história como algo ainda em construção, ainda em andamento, o retorno acaba se aproximando do romance histórico contemporâneo no plano ali coletivo, né? Basta que nós pensemos, por exemplo, em livros como História do Cerco de Lisboa, do Saramago, né, que é um romance histórico contemporâneo, para que a gente entenda essa ideia da história como processo, da história como algo que ainda não acabou. Mas, ao mesmo tempo, nesse romance aqui, a Dulce Maria Cardoso acaba se aproximando também do romance de formação, quando nós pensamos no plano individual, né, da formação desse menino que é o Rui. E talvez o grande interesse deste livro aqui seja mesmo esse trânsito entre os dramas coletivos da história e os dramas particulares deste nosso narrador, e justamente por conta disso fica a recomendação aqui de mais essa leitura. Evidentemente constará na lista de melhores do ano, né? Mas ainda assim não me pareceu tão cativante, tão, digamos assim, transgressor em vários sentidos, quanto é o caso lá de Campo de Sangue. Mas o fato é que se você gostou ou se interessou por Campo de Sangue, certamente você há de gostar aqui deste O Retorno, porque ainda que o estilo da autora não permaneça o mesmo, é possível encontrar vários pontos que são reconhecíveis como sendo próprios da escrita dela a partir daquilo que nós tivemos em Campo de Sangue. Então fica a recomendação, certo? É isso então, vemo-nos em um próximo vídeo e um amplex.